A paz de Deus, mais que vencedores, amém? Eu só não sei como é que eu vou pregar depois. Sendo bem sincero para você, muito feliz por servir a Deus ao lado dos meus irmãos. Hoje, eu pude ir no Radical hoje só de madrugada, né? E eu não falei para os meus irmãos, o pastor falou da comunhão aqui, testemunho, mas teve a trollagem, a brincadeira, nós brincamos muito, vocês percebem, né? A gente brinca até no púlpito, mas de forma alguma desrespeitando, né? Só falando a verdade mesmo, né? Porque não é verdade que a gente tem que pregar? É verdade. Mas nós brincamos, temos uma comunhão muito saudável. Mas não é só isso, né? Enquanto estamos juntos, nós vamos conversando sobre tudo, vamos brincando e vamos conversando. Teve um momento que eu parei, eu não falei para eles, mas eu me sinto, né, profundamente privilegiado por servir a Deus ao lado de cada um de vocês, de verdade. As pessoas falam, né, Kátia, Deus abençoe a sua vida, Kátia, né, sobre como Deus tem usado minha vida, que eu sou mestre, eu tenho um dom, eu sei disso. E eu não vou falar que não tenho, porque eu tenho. Se eu falar que não tenho, eu dou desculpa para não usá-lo. Eu tenho uma responsabilidade. Mas eu vejo essa sabedoria que Deus tem me dado em cada um dos irmãos, né? Nas brincadeiras, nas falas. E enquanto nós íamos conversando, eu ia aprendendo ali com os meus irmãos. Pude ter, hoje, eu tenho conversa esporadicamente, sempre converso com o Nixon, até porque eu fui discipulador dele, né? A gente tem essa comunhão, mas as agendas muito diferentes. E hoje eu tive o prazer de ficar muito tempo conversando. Eu acho que a pessoa que eu mais conversei hoje foi o Nixon, e brincamos também, né? Muito bom, Nixon, muito bom conversar contigo. Eu sempre aprendo também muito com você, né? As suas experiências, a forma como você enxerga. Então, eu me sinto privilegiado, irmãos. É maravilhoso. É o bom de trabalhar, embora eu não pude estar na edição completa, foi isso, né? E, é claro, a felicidade de ver a minha esposa lá, que, gente, eu fui o primeiro daqui da igreja aí, né? Eu sou o primata radical. Faz sentido. E assim, eu não tenho conseguido servir tanto quanto os outros irmãos. Tive o prazer de poder levar o pastor, levei o pastor Valmir, levei o pastor Evaldo, né, bispo Evaldo, e pessoas que são muito, muito importantes na minha vida, no meu ministério. E o pastor Cláudio entendeu que era algo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, e tem sido abençoador. Tem sido abençoador ver os irmãos, mesmo eu não podendo estar com a mesma frequência que eles, mesmo eu não podendo estar com a mesma intensidade. A Adriana é a nossa chefe, né? A nossa embaixatriz, né? Diz ela que embaixadora, não vou falar o motivo. Então, assim, e ela tem sido usada por Deus, né? O Renato chegou outro dia e tem sido fundamental. Ele não pôde ir nessa edição, mas estava lá servindo, serviço, sabe? Esse espírito esse desejo de servir o reino de Deus, que é exatamente aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Que é fruto de uma vida com Deus. Porque, é claro, eu acredito que todo mundo aqui sente muitas vezes que é insuficiente em relação àquilo que deveria ser diante de Deus, né? Eu me sinto, sendo bem sincero, muitas vezes estou num momento onde Deus, eu preciso estar preparado para ser usado por Deus de uma forma como eu nunca fui usado, que é estando muito tempo fora da relação com a igreja, estando muito tempo dentro da relação com o emprego, onde não tem ninguém que seja espiritual assim como nós somos. Ninguém. Né? Tem pessoas que dizem que creem, mas, enfim, né? Um julgamento cristão mesmo, que nós podemos fazer, bíblico, as pessoas precisam ainda caminhar. Não sou melhor que elas, mas falta um compromisso. Não acho esse compromisso. Então, cada oportunidade que tenho, né, de poder vir para a igreja, de poder estar com os meus amigos e irmãos, é muito bom. Então, que Deus... Eu quero agradecer a Deus, né? Estou contando como testemunho. Eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Os jovens também, né, que hoje não posso estar à frente, o Renato e a Ana têm feito um trabalho maravilhoso, Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou falando assim, irmãos, porque tem o pesar de não conseguir estar muito próximo, mas tem a felicidade de ver as pessoas fazendo coisas que eu estive mais envolvido, hoje não estou tão envolvido, mas a obra de Deus, ela continua, porque Ele é o autor e o sustentador de todas as coisas. Saber isso enche o meu coração de alegria. Falei para o Renato que inicialmente passei por uma leve crise, né? Porque teve época que eu só trabalhava na igreja.
só na igreja, né? E me fez muito bem, E a ponto de perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça o resto da minha vida? E Deus falou, não. Eu quero que você vá lá fora e faça a diferença lá fora. E hoje eu quero ministrar para vocês, e vamos ministrar em duas partes aqui. Não vou usar aqui o tempo que eu tenho hoje, depois, o próximo domingo, eu continuo, dentro da permissão de Deus. Eu quero falar sobre algo muito importante. Nós estamos num mês onde um mês temático, né? Qual é o tema do mês? Quem lembra? Adrenalina. E nesse mês, mensagens que vão fazer o seu coração bater mais forte, né? Um poeta escreveu isso aí, onde você vai ser mensagens para mexer com você. A ideia é que você seja tirado do seu eixo. A ideia é que você não fique confortável. A ideia é que você não veja autossuficiência em você, que você não enxergue que está tudo 100% bem, mas que você enxergue aquilo que Deus, Ele coloca, nós colocamos uma lupa em situações, em coisas que nós precisamos pensar, que nós precisamos falar, que nós precisamos melhorar, que o mundo está olhando para nós, porque o mundo está olhando para nós, e nós precisamos nos colocar diante de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, quero te pedir para abrir a Bíblia, em Deuteronômio 32, 4, por favor. Deuteronômio 32, 4. Peço para você, depois que ler o versículo, vou orar mais uma vez. Peço que você mantenha o seu coração aberto. Esse é um daqueles temas que não são muito comuns ser pregados na igreja. Outro dia, converso com a Silvana sobre esses, dentre outros assuntos, esses. E a Silvana falou outro dia, olha, vocês, pastor Cláudio, porque ela colocou você no meio também, tá? Vocês deveriam falar mais sobre isso na igreja. Você vai falar com a pessoa, você só está trocando uma ideia, e a pessoa esfrega na sua cara assim, Deus usa assim, né? Vocês precisam falar isso no púlpito. E aí precisa falar. Precisa ser falado. Eu falei, eu vou começar a pincelar, né? Sempre pedir para Deus, o Espírito Santo me lembrar, e sempre colocar no meio das pregações essas coisas, essas verdades que precisam ser ditas, porque a palavra de Deus, ela tem princípios. Ela não é um livro que fala detalhadamente sobre todas as coisas. Senão, pense, João disse no final do evangelho dele, que se todas as coisas que Jesus fez em 3 anos e meio fossem relatadas em um livro, nem todos os livros do mundo poderiam relatar tudo o que Jesus fez em 3 anos e meio apenas. Como é que toda a sabedoria do universo, que é a de Deus, pode ser relatada dentro de um livro possível? Nós nem íamos conseguir entender, não dá. Deus está muito além. Tem um teólogo que chama Deus de totalmente outro. Porque aquilo que eu quero falar para você sobre Deus, aquilo que eu quero descrever para você sobre Deus, aquilo que é meu debruço, que eu oro, que eu fico horas estudando, lendo especialistas, se eu tentar falar para você, você não vai conseguir entender a dimensão, porque ele é muito, muito mais. Ele é além do que nós pedimos, do que nós pensamos, porque o poder dele se manifesta em nós. E é isso, quando ele se manifesta na minha vida, quando ele se manifesta na tua vida, é isso que eu preciso. É isso que você precisa. Né? Não é que você não precisa estudar, mas isso não é nada comparado ao que ele é. E a minha oração é que em tudo, em todas as coisas, Deus fale com você. Portanto, não pense que esse mês, adrenalina, é invencionista do pastor Cláudio, porque é diferente do que ele admite, é um intelectual, né? É uma pessoa que estudou, tem bastante formação, estudou bastante, estuda bastante, é extremamente inteligente e por isso quer trazer esses intelectualismos para nós aqui da igreja, né? Não é, são temas importantes que nós precisamos colocar e falar, porque o mundo está olhando para nós. O mundo olha para mim e para você como espelho para ver o reflexo da imagem e da semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá atrás, Adão e Eva caíram e essa imagem foi prejudicada. Sobrou alguma coisa da imagem, sobrou alguma coisa da semelhança de Deus. É por isso que gente que não acredita em Deus consegue fazer coisas extraordinárias. Se eu falar que não, eu vou negar, eu vou ter que falar que foi o diabo que está fazendo algo extraordinário, belo, verdadeiro. E não, o diabo não consegue fazer
aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem louvor, aquilo que é bonito de verdade, aquilo que transforma o nosso coração, aquilo que afaga. O diabo não tem condições de fazer isso, ele só destrói, ele é só dor, ele é só tristeza, ele é só derrota, porque essa é a condição que ele se enfiou, ele se colocou e quer que cada um de nós nos coloquemos também nessa batalha real, espiritual, que você não enxerga, que eu não enxergo, mas que ela existe na minha vida, na tua vida. O apóstolo Paulo, o mais inteligente de todos apóstolos, ele fala que os demônios estão no ar, que nós não conseguimos enxergar, mas se fosse possível respirar eles entrariam dentro de você, pelo respirar, eles estão no ar. Só que não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber de demônios, eu quero saber do Deus que vence todos eles. Eu quero saber daquele Deus, como é que eu estou me relacionando com Ele. E como é que dentro desse relacionamento eu me expresso, ou expresso Ele para o mundo. Como é que está a minha pregação? Porque é isso. Deuteronômio 32:4 diz o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. É justo e reto Ele é. Amém? Vamos lá, eu falo, você repete. Fala assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Feche teus olhos. Senhor, continue nos próximos minutos falando um pouco mais, Senhor. A minha alma, o meu coração se alegra. Eu me sinto pleno, Senhor, porque o Senhor alimentou o meu interior, Pai, com a Tua palavra sendo ministrada nos louvores, através da oração, através da mensagem do pastor de oferta e através dos testemunhos dos meus irmãos. Eu me sinto pleno, eu me sinto feliz, Senhor. Mas o Senhor quer falar alguma coisa a mais. Que o Senhor use a minha vida para que eu mesmo possa ser confrontado mais uma vez com essa mensagem. E que os meus irmãos também possam passar por esse confronto e possam ser utilizados na Tua obra ainda mais do que são. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, não sei se você percebeu, mas essa passagem de Deuteronômio, Antigo Testamento, está falando do caráter de Deus. Me parece que muita gente não consegue se relacionar com Deus porque acha que Deus é outra coisa. E eu acho que aí está algumas coisas que são insuportáveis. Eu, pelo menos, não gosto que as pessoas me considerem aquilo que eu não sou, mesmo nos erros. Por exemplo, eu erro por falar muito. Eu excedo em fala muitas vezes. Né? E aí, por falar muito, às vezes, enfim... Falo demais, eu não ofendo as pessoas, mas eu canso as pessoas. É um erro. E eu assumo. E trato. Imagina. E trato isso. Né? Tenho tentado tratar, tenho pedido ajuda para Deus. Né? Se pecar contra alguém, a pessoa falar para mim, o Espírito Santo revela ao meu coração que é pecado, que é a única forma de eu entender que é pecado, não tem outra. Né? E Deus tem me dado a humildade, e peço que assim seja. A Cátia falou de humildade, que assim seja. Né? Porque o crente tem que ser humilde, não tem outra forma de ser crente, senão como humilde. O que sou eu diante de Deus? Não tem outra maneira, né? É reconhecer. Humildade é reconhecer a própria limitação, é reconhecer a própria fraqueza. Então, chego lá e... Agora é muito incômodo quando alguém chega para mim e fala algo que eu não sou. Eu chego a ficar do meu jeito bravo e eu não quero conversar com essa pessoa. Eu falo, eu não sou assim. Desculpa, mas eu não sou assim. Não, mas eu não sou assim. Você não me conhece, então. Eu imagino que você também não seja muito distante disso. Agora imagina a gente fazer isso com Deus, gente. E muita gente se relaciona com Deus dessa maneira. E o tema que eu estou introduzindo aqui para vocês, tem tudo a ver com isso. Com a falta de noção de quem Deus ele é. Do caráter de Deus. De confundir quem é Deus com coisinhas, de chamar Deus, de tratar Deus de outra maneira que Ele não é.
além de ser uma falta de educação, uma falta de respeito, uma falta de noção, uma falta de conhecimento, é altamente prejudicial para a vida espiritual de qualquer um que diz ter se entregado para Ele. Como é que eu posso tratá-lo como ele não é? Eu digo, porque eu não conheço. Aí você lê esse versículo, ele é a rocha. As obras dele são perfeitas, ele é firme, ele não tem sombra de variação, ele não muda. Ele não é como eu. Eu me enxergo, o pastor Cláudio é psicólogo, ele deve tratar pessoas que projetam coisas delas nos outros, e eu projeto manias minhas em Deus. E trato Deus dessa maneira. É claro que Ele sempre me perdoa, porque Ele é misericordioso. Ele quer continuar um relacionamento mesmo com as minhas manias, mas Ele é rocha, Ele é perfeito, e todos os seus caminhos são justos, que é o que eu quero falar para vocês. Ali está estampado virtudes que nós consideramos, existem muitas outras na Bíblia, mas que são fundamentais para essa igreja continuar, irmãos, seguindo esse padrão lindo que os testemunhos contaram aqui. E ainda mais, porque por mais que Deus tenha usado a minha vida, a tua vida, é possível Ele usar, e eu não estou falando de quantidade, mas com mais intensidade. É possível estar em sintonia cada vez maior. O Luiz compartilhou um texto que eu escrevi esses dias, que é o do Abba, Pai. Que é a expressão que as crianças, aliás, é a expressão que as crianças judias, pequenininhas, chamam o pai delas. Que somente ela, somente um filho, pode chamar um pai de Abba, e somente o pai pode ser chamado de Abba, que alguns falam que é paizinho, pai querido. Não tem muito uma definição assim. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com conhecer. A criança pequena, na sua completa falta de noção do mundo, de todas as outras coisas, ela tem total consciência de quem é o pai dela. Ela sabe quem é o pai dela. Ela sabe o caráter do pai dela. Precisamos entender o caráter de Deus, e um dos caráteres, faz parte do caráter de Deus, justiça. Ele é justo. Você pode dizer, Ele é justo? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, Ele é justo? Ele é justo. No nosso quadro ali de virtudes, que eu chamo de virtudes, nós temos missão, adoração, evangelização, comunhão, serviço, cidadania, solidariedade, discipulado, oração, amor, palavra, e justiça é uma delas. Essas coisas fazem parte do caráter de Deus e daquilo que em Deus nós expressamos também o caráter de Cristo em nós. Justiça. Estamos falando aqui, e eu vou falar para vocês, introduzindo hoje apenas, sobre algo muito importante. Alguém lembra o tema? Preconceito. Estou tremendo. Já quero dizer que esse é o último tema, tá? Vamos falar em duas partes. Não é sobre racismo que eu vou falar para vocês. A pessoa fala, mas você não vai falar de preconceito? Que preconceito que você vai falar se não racismo? Eu já começo usando o seu exemplo. Por pensar assim. Já vai ser... Muito obrigado por ajudar a minha pregação. Não é sobre racismo, é preconceito. O ano que vem, aí é com Deus. É preconceito. Preconceito. A gente precisa... E eu comecei com um versículo sobre justiça. Porque se o preconceito, que é um pecado, arranha algo, e pecado é tudo aquilo que arranha, fere, nega alguma coisa do caráter ou da glória de Deus. O pecado é quando você erra o alvo, eu erro a maneira de ser que eu deveria ser, porque Deus me projetou para dar certo, mesmo o pecado tendo entrado no mundo, Deus sempre espera aquilo que Ele projetou. E é por isso que ao sair da projeção dEle, eu erro e serei condenado se não for corrigido, porque saí. Não foi Adão, não foi Eva, aliás, o preconceito sobre as mulheres, que é um deles que a gente vai falar depois, Paulo fala, porque o pecado começou com Eva. E as pessoas ficam horrorizadas, porque falam, nossa, que Paulo feio,
Que Paulo horroroso falou que o pecado começou com Eva. E começou com quem? E o que isso quer dizer? Que as mulheres são culpadas? Quando Paulo falou isso, presta atenção. Aprende a interpretar a palavra de Deus, colocando palavras estranhas, malditas, na boca de Deus. Você como cristão deve abominar esse tipo de idiotice. Você como cristão deve abominar. Deus só está descrevendo o que aconteceu na história. Examine as escrituras, examine, porque depois Adão fez a mesma coisa, e a punição veio igual para os dois. E da mesma forma, quando o Filho, a palavra encarnada, o próprio Deus, veio a essa terra, Ele não fez acepção de pessoas, e homens e mulheres estão sendo salvos em todos os lugares do planeta. Em todas as culturas, inclusive culturas que são racistas, culturas que são, sim, machistas, sim, mas as mulheres estão sendo salvas, porque Deus, Ele vai além das nossas limitações. Ele vai. Muito bem. E justiça, o preconceito fere esse traço do caráter de Deus. Deus é justo. A expressão grega é dikaios. Dikaios. Aquilo que não tem erro algum. Aquilo que sempre está na medida certa. Não excede e nem fica atrás. A quem? Sempre está na medida certa. E é isso que nós temos tanta dificuldade de entender. É isso que o mundo, se nós que somos cristãos, temos tanta dificuldade de entender a justiça de Deus. Por exemplo, muitos de nós achamos um absurdo que o inferno exista. Teve uma época que eu fiquei muito bolado com o inferno. Tanta coisa, né? Podia estudar como é que funciona a prosperidade da Bíblia, né? Como é que Deus trata o dinheiro da Bíblia, que é uma coisa boa. Mas não, eu fui estudar o inferno. Que eu estava falando, mas não é que não parece mesmo que é meio estranho assim, né? E eu fui estudar, irmãos, a questão é a justiça de Deus. Sabe, se você que é meio pecador e está me ouvindo, você já está melhor que eu, que sou bastante pecador. Então fica tranquilo. Saiba que Deus não vai mandar ninguém para o inferno que não mereça. Deus é justo. Não, mas às vezes as pessoas vão perguntar, Carlos, você viu que fulano morreu? Eu falei, pois é, né, gente? As pessoas morrem. Olha que tristeza. Será que foi para o inferno? Eu falei, então você está confundindo o meu papel no mundo. Isso não é meu papel no mundo. Eu sei lá. Eu vejo as pessoas, eu acho assim, que os meus irmãos que estão em Cristo vão ser salvos. Eu acho que vão ser salvos. Eu creio que serei salvo. Crença minha. Baseada na palavra, evidentemente. Mas você vai me perguntar se alguém foi para o inferno? Tu já perguntar, o Papa João Paulo II foi para o inferno? Pô, meu irmão, aí... O que você acha? Foi minha pergunta para ele. Eu acho que vai. Pronto, juiz do universo. Gente, não é isso não, meu filho. Por que você não se preocupa muito mais enquanto a pessoa está viva? Olha, irmãos, olha, nos falta, né? Nos falta. Crente é complicado. Crente... Eu falo, olha, convivendo com quem não é crente, eu fico cada vez mais convencido que nós somos muito loucos, às vezes, de forma negativa. Porque nós somos doidos. Doido você vai ser, não tem como, né? Tenho amigos ateus, amigos de outras religiões, e aí, quando eu falo que eu acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os caras me olham com uma cara assim, sabe? Porque assim, como eles acreditam que eu sou inteligente, eles me respeitam. E aí é uma contradição lascada para eles isso. Aí o cara sabe que se ele, dependendo do que ele falar, é sem perdão, entendeu? Eu perdoo depois. Não, pode falar, mas não vem com justificativa boba não, porque Deus tem me preparado. E se eu não souber, eu vou atrás. Agora você me fala, porque verdade é verdade. Não falamos que Deus não muda? Então que medimo é esse que nós temos da verdade? Com amor, mas se exporem, exponha. Denuncie. Isso é profecia, irmãos. Deus nos chamou para a justiça. Nós também sofremos preconceito por sermos cristãos.
Eu quero rapidamente falar algumas coisas aqui e encerrar essa primeira parte. Primeira coisa é atenção à nossa cultura. Um sociólogo chamado Florestan Fernandes, ele foi o professor do Fernando Henrique Cardoso, que é hoje o intelectual brasileiro mais gabaritado. Como presidente eu não quero comentar, mas como sociólogo ele realmente é incrível. E o Florestan Fernandes falou um negócio que é, meu Deus, é para você pensar. Ele falou assim uma vez: o brasileiro não evita, mas tem vergonha de ter preconceito. E essa frase virou o seguinte: o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então já começa por aí. Preconceito é um traço, a gente vai falar já já o que é, mas é um traço da personalidade caída humana. Do que o ser humano é na queda. Nós somos assim na queda. E o brasileiro, inteligentemente, né? O brasileiro é inteligente, ele não quer ser preconceituoso, claro que não quer. Só que ele não evita. Só tem um problema, você é crente. E você fala, não tenho preconceito porque eu sou crente. Só que você também é brasileiro. Se como crente, eu te pergunto, você não tem preconceito? E como brasileiro? Você já conseguiu se livrar da sua cultura? Você já conseguiu se livrar daquilo que te ensinaram de forma errada? Sobre os vários papéis, os vários lugares, não bíblicos, mas culturalmente. Você já conseguiu se livrar disso? O pastor falou de cosmovisão, visão de mundo. Nós viemos do mundo e viemos cheio de ideias erradas. E nós interpretamos o mundo com essas ideias, em vez de interpretar o mundo com as escrituras. E é por isso que é um pecado eu não ler a Bíblia constantemente, é ir além, estudá-la. Porque não se trata de você se tornar o inteligentão da Bíblia. Alguém que as pessoas vão admirar porque você sabe citar versículos de cor. Outro dia eu falei, algum dia aqui, o mendigo me parou e começou a se perguntar um monte de versículos que eu não lembrava nenhum deles. Entendeu? Sabia tudo de cor. Só que ele visivelmente estava drogado. Olha que humilhação para mim. Um mendigo drogado sabe mais de Bíblia que eu. E aí? Só que aí eu ministrei na vida dele, meu irmão, eu fico até admirado e até envergonhado que você saiba tanto. Eu não sei tanto quanto você, assim, de questão de decorar. Estou falando de interpretação, mas de decorar. Você tem uma mente maravilhosa e uma capacidade, talvez você ficou muito tempo estudando isso. Mas qual é o efeito disso na sua vida, meu querido? Volte para a casa do Senhor, né? Ministrei ali na vida dele. E aí ele citou mais meia dúzia de versículos e foi embora. Deixou ali falando sozinho. Que é assim, né? Meu irmão, já disse 1000 vezes, eu não tenho a memória boa. Eu leio todo dia, só isso. E aí o Espírito me traz a memória quando Ele quer. A Silvana acabou de citar ali, falou, a gente deveria comprar aquele curso de memorização da Bíblia, né? Eu falei, deveríamos. Tem uns 2 ou 3 motivos pelo qual nós não compramos. Um deles o pastor falou aqui na oferta, mas a gente pode comprar porque é bom, são coisas boas, mas não é isso. Não é isso. É você entender que sim, você tem que ler todo dia, não é para decorar. Se conseguir, amém. Se você tem memória boa, vai fundo. Mas não é isso, é você se guiar pelos princípios, porque você pode não decorar o endereço do versículo, onde é que ele está de cabeça, mas o princípio o Espírito Santo traz, porque ele traz à memória aquilo que te dá esperança. Ele traz à memória aquilo que te dá esperança. E é por isso que tem um monte de crente sem esperança aí, porque não tem bebido da fonte da esperança, que é a oração, para ter comunhão com o Espírito Santo, para ouvir o Espírito Santo, o louvor, para ser, íntimo de Deus, e a palavra, para ser orientado por Deus, e para abrir a boca e falar o que presta. Porque como muitos de nós temos aberto a boca para falar o que não presta. E aí o mundo ele vira na nossa cara e fala que nós somos preconceituosos. Será que somos? Será que nós evangélicos somos preconceituosos? Então eu quero te chamar a atenção à realidade. E aí depois eu vou falar o que é preconceito e a gente ora. Que realidade é essa? Preconceito é algo muito difundido e muito
muito complicado de se superar, até mesmo para os gênios. O Albert Einstein ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Você sabe como se desintegra um átomo? Se não sabe, pergunte ao Fernando, ele te fala. Rony, tem o Renato ali que sabe uns negócios que não sei porque que ele sabe isso. Outro dia o cara desmontou o motor do carro e montou de novo. Eu desmonto a cômoda. E na volta não tem uma cômoda só. Tem uma cômoda bailarina. Entendeu? Rapaz. Né, vou chamar os caras lá para me ajudar na minha... Na mudança, não. Mudança de boa. Desmontar é comigo mesmo. O negócio é na volta, entendeu? E aí Deus é bom. Renato estava lá. Espera aí que eu estou tremendo, vou entrar no mistério já aqui. Gente, mas falando sério, é mais fácil, o Einstein disse e eu concordo muito com ele, né? É mais fácil desintegrar um átomo, e aí é um problema sério, porque você nem sabe o que é um átomo, você não lembra? E muito menos como se desintegra ele. E se soubesse o que é um átomo e como desintegrar para fazer o negócio, nossa, é mais fácil fazer esse processo todo do que você tirar um preconceito. Mas o que é um preconceito, né? Porque é muito importante a gente encerrar aqui hoje pensando o que é um preconceito. E eu não fui, dessa vez, buscar uma definição em coisas seculares. Eu fui buscar uma definição de homens de Deus. Tem um dicionário de ética, não é esse não, viu, Cláudio? O pastor Cláudio tem um dicionário de ética que tem 10 páginas. Eu comprei livros que tem 2.000 páginas. E no dicionário dele de ética de 10 páginas tem coisa que não tem nos meus livros. Essa é a diferença de um pastor para o resto. Radical. Essa é a diferença, é a unção. Às vezes a gente está conversando, né? E ele fala dele, então as pessoas falam, você é inteligente, Carlos, né? E tal. O que você acha disso? Eu vou, meu. Nossa, me mato. Aí ele fala 2 coisas para ele. Aí eu fico calado, assim, eu falei, por que perguntou? Faz 2 horas. Porque Deus, além da inteligência que ele tem, Deus deu unção para ele também. Né? Cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado, como diz o versículo. Brincadeira. Né? Não está na Bíblia não, viu, irmão? E um bom dicionário de ética, fora do Cláudio, depois você pergunta qual é. É um dicionário de ética organizado por um filósofo, um teólogo do século XX, chamado Carl Henry, e ele escreveu esse dicionário. E esse verbete, ele organizou, na verdade, o dicionário, são vários autores, e esse verbete foi o Henry que também escreveu. E tem a definição dele é assim, ó, o que seria um preconceito? Para você ir para casa pensando. Para a semana que vem, quem puder estar aqui, a gente continuar. Ele fala, do modo como empregado no termo latino, vem do latim, preconceito vem de prejudicare, olha isso. Já não começa bem, né? Rapaz. O Henry fala que preconceito vem do termo latino prejudicare. O preconceito, o que é? Eu vou falar, eu explico e a gente ora. O preconceito é um juízo prévio, sem evidência suficiente a favor ou contra as pessoas, lugares ou coisas. Bora lá. Preconceito é um juízo. Juízo, julgamento. Eu julgo previamente. Eu tenho uma noção, eu desenvolvo, melhor dizendo, uma noção previamente, antes de ter um argumento. Antes, o que é argumento? Pastor Cláudio, por gentileza, o senhor chega a que horas em casa do serviço, média? Não gagueja não. Isso. 6 horas, vai. 6 horas. Aí o pastor Cláudio chega às 7 horas um dia. E ele é casado com a Patrícia, entendedores entenderão. Né? E aí a Patrícia fala, ora pois. Oh, meu marido, maravilhoso, lindo, belo. Como ela fala sempre, né?
por que você chegou 1 hora depois do que deveria ter chegado, sendo que faz 1 hora que eu ligo para o seu celular e ele não atende? Cai na caixa postal, amado. Não é? E aí o pastor Cláudio fala, mulher, é que acabou a bateria. Pá. Segundo, fizeram uma reunião no meu trabalho, depois do expediente, vão pagar a hora extra. Ó, bom argumento, né? Tá. Terceiro, eu tenho um e-mail aqui mostrando para você, se você quiser ver as mensagens do chefe. O que ele fez? Ele falou a justificativa e ele argumentou. A partir daí, se ela não quiser acreditar, não é preconceito, é um conceito que ela criou por motivos dela. A errada é ela. Porque ele argumentou, justificou. O preconceito é o inverso. O preconceito é ele chegar no horário e ela achar que ele sai antes do serviço, por exemplo, sem qualquer razão aparente. Ela não pergunta para ele, ela não deixa ele justificar, ou ele chegou 1 hora depois e ela vomita pré-noções, julgamentos, juízos de valores sobre a vida dele, uma avalanche de falas por dezenas de palavras por segundos, e ele mal consegue digerir aquilo, e aí depois ela não deixa ele falar, e fica dias com raiva dele. Foi um preconceito, isso não existe, né? É possível isso acontecer. Não, eu sei, gente, desculpa, eu estou criando coisas da minha cabeça, evidentemente. Só para ilustrar, por exemplo. Isso nós fazemos, né? Juízo prévio, sem evidência suficiente. Não é nem uma prova suficiente, a favor ou contra. E aí, quando você estava lá na escola, quem aqui chegou uma pessoa na sala de aula, ou no seu emprego, e aí você ficou observando aquela pessoa, a pessoa passou assim, você olhou, aí a pessoa perguntou, quem é? Eu falei, não sei não, mas não presta. Talvez você não tenha dito. Atire a primeira Bíblia. Ou, você é uma pessoa mais boba assim, que nem eu, e você faz isso também ao contrário. A pessoa chega e você fala, olha, meu amigo, quer brincar comigo? E você vai, rapaz. E aí, beleza, aquele que você falou que não prestava, eu desenvolvi uma amizade na escola, o Paulo Ricardo, ele hoje é esposo de uma amiga da Silvana, a Suelen. Eu tinha perdido contato com ele, quando a Silvana se tornou consultora da Mary Kay, nos encontramos. A amizade que a gente desenvolveu no período de escola foi o seguinte, primeiro dia de aula, o Paulo Ricardo era um dos caras mais folgados que eu encontrei na minha vida. E o Paulo Ricardo simplesmente, primeiro dia de aula, a gente estava jogando basquete na quadra, eu sei que é contraditório, e aí o Paulo Ricardo, ó, preconceito, simplesmente trombamos lá, ele me xingou de tudo quanto é nome, e falou que ia me pegar na hora da saída. E aí eu pensei, se eu conhecesse o Nixon naquela época, seria mais fácil. E ele sempre foi troncudo, Paulo Ricardo. E eu engordei um pouquinho mais agora, mas eu era mirrado, velho. Pequeno, baixinho. As pessoas olhavam e falavam, vamos bater. Era isso. E aí o Paulo Ricardo, no final, na saída, quando ele se aproximou de mim, eu já tinha feito artes marciais, impulsivamente, quando ele se aproximou para falar comigo, eu coloquei um pé atrás do pé dele e usei as 2 mãos, empurrei, ele caiu, estatalado no chão. Antes que ele levantasse, eu estava em casa. Faltei os 2 dias. Na época eu não estava na igreja, então podia mentir à vontade. Tive todas as dores possíveis e imagináveis. Né? Minha mãe não desconfiaria nunca, porque eu não faltava. Quando eu voltei para a escola, ele estava me olhando assim, ó. Tipo, como é que esse cara, desse tamanho, com esse peso, pôde me derrubar? E ali ficou estranho. Depois, nós nos juntamos, começamos a conversar. Ele jogava muita bola, na época eu era um bom goleiro, bons tempos, e nos tornamos amigos. Confusão. Ou seja, quem nunca quebrou a cara, né? Você conheceu a pessoa e a pessoa era o... E aí eu vi que ele era folgado, sim, mas era uma boa pessoa também. E assim foi. E quantos de nós não nos relacionamos com pessoas que nós achamos que eram pessoas boas só por olhar,
ou sei lá por que cargas d'água, e quebramos a cara. É mais ou menos assim que segue os tipos de preconceitos. Semana que vem, eu vou falar para você os tipos de preconceito. Vou falar para você por que os preconceitos acontecem. E aí a gente vai passear um pouquinho, algumas passagens. Porque Deus não aceita o preconceito. É pecado, tá? E finalmente como superar os preconceitos. E vou contar uma história recente que um aluno mandou uma mensagem para mim para terminar. Tá bom? Fique em pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. O que foi dito aqui essa noite, em relação a esse momento da mensagem, já é o suficiente para você orar e talvez até já começar o teu processo de pedir perdão. Peço que você feche teus olhos e entendendo que essa definição diz que preconceito é um juízo que vem antes, sem evidência suficiente, a favor ou contra. Eu quero que primeiro você pense, às vezes, que se alguém agiu com preconceito em relação a você, em algum momento, isso te feriu, por qualquer motivo que seja, você foi julgado, julgada, e foi, talvez em alguns casos até humilhada por alguma característica sua que a pessoa julgou mal e te colocou naquela situação que te entristeceu o seu coração. Duas coisas. Primeiro, libere o perdão para essa pessoa, se você ainda não fez isso, em nome de Jesus. Libere em nome de Jesus. E libere porque, ainda que você tenha passado as situações de preconceito mais terríveis sobre a tua vida, o amor de Deus que está derramado em seu coração, Ele não tem qualquer preconceito sobre você. Deus sabe exatamente quem você é. Em cada detalhe, tanto as virtudes quanto os defeitos que você tem. E Ele, nas virtudes, Ele te enaltece, porque é a imagem e semelhança dele em você. Nos defeitos, Ele te corrige, como um pai que ama corrige o seu filho amado. Mas em nenhum momento Ele te exclui ou Ele te deixa de canto. Deus te ama profundamente. E mesmo que alguém não te amou o suficiente e agiu preconceituosamente com você, esses preconceitos são quebrados em nome de Jesus sobre a sua vida. Você não é o que essa pessoa disse de você. Você é aquilo que a Bíblia diz de você. Você é aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração, na tua vida. Creia nisso. E se você fez, tem feito, continua a fazer, é constância na sua vida. E aqui a gente não está falando de brincadeiras, de situações, estamos falando de forma séria. Você tem lançado juízos, julgamentos injustos, que ferem o caráter de Deus, em relação às pessoas, em relação a quem as pessoas são, o que elas são, o que elas fazem, o que elas dizem, em relação à posição delas. Em nome de Jesus, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Fala: meu Deus, me perdoe porque eu tenho julgado injustamente. Eu tenho ferido o teu reto padrão. Eu tenho negado a tua reta forma de anunciar. Me perdoa, Deus, porque em vez de estar ministrando vida, salvação, transformação, ressurreição na vida de pessoas, eu tenho agido e julgado de forma incorreta, sendo preconceituoso, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus, Pai. Me perdoa em nome de Jesus, Senhor. E me ajude, que a partir do que foi dito hoje, que o Senhor, que o teu Espírito Santo, que é quem completa a mensagem que está sendo enviada, possa trabalhar na minha vida,
que essa palavra ela venha e ela produza o resultado que ela está sendo mandada, pelo qual está sendo mandada. E Senhor, eu seja um crente limpo dessas coisas em nome de Jesus. Por mais que o Einstein não sabia como fazer, porque o homem não sabe, Senhor, mas em Ti, não sou eu que faço, é o Senhor que faz em mim, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite, que o Senhor continue ministrando ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe. Amém. Estenda a sua mão, que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos para sempre, amém. Deus te abençoe.